Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Aqui comigo, um novo olhar para as nossas crianças. Mais uma vez a gente bateu um papo. Fiquei com saudade ontem, saí correndo aqui da live para amamentar o Matias. Me desculpem por não ter conseguido voltar, né? Até deixei um recadinho lá no meu stories, não sei se quem tava ontem viu. Gente, eu fui lá amamentar e apaguei, dormi mesmo assim, pesado. Eu sei que vocês entendem, porque com certeza praticamente todas as mães já passaram por isso, né? E depois eu acordei assim, meio que de madrugada, levei um susto e comecei a procurar meu celular, pensando assim, gente, eu tenho que continuar a live. Eu achei que tinha, assim, passado 5 minutos. E aí eu não achava o meu celular, cutuquei o João e falei, amor, cadê meu celular? Que horas são? Tem que continuar a live. Aí ele, acho que são umas 3:30 da manhã. Ai, gente, desculpa, viu? Mas, né, bom. Que bom que vocês entendem e que vocês já passaram por isso aí também, né? Então, ontem a gente estava falando aqui na live, eu estava compartilhando um pouco sobre os pensamentos que me vieram, assim, em relação a uma música, né, infantil que é muito conhecida, que é a música da Dona Aranha, e que a primeira vez que eu fui cantar pro Matias me deu um clique assim de falar, né? Nossa, eu não quero falar que ela é teimosa e desobediente, né? Sendo que olha só o esforço, né? Dela para subir. Eu quero que ele entenda diferente. E aí que eu tinha, né? Assim, comecei a cantar para ele uma outra versão de falar que ela é corajosa e muito persistente. E aí ontem foi muito legal quando a gente começou a falar sobre isso. Algumas pessoas compartilharam aqui também a versão que cantam, né, para os filhos. E a gente estava falando assim o quanto que as crianças elas são vistas como teimosas e como desobedientes quando elas estão nesse lugar de lutar pelo que elas querem, né? Então, assim, a história dessa música me lembrou disso, sabe? Porque a criança que tenta aquilo que ela quer, a criança que é persistente com aquilo que ela quer, né? Com um objeto, com um brinquedo, com uma ação que ela quer fazer, ela é tida como teimosa, né? Ela é colocada nesse lugar, nesse rótulo de teimosa. E quantas crianças perdem a sua criatividade, perdem a sua autenticidade, perdem a sua capacidade de lutar pelo que quer por causa disso, né? Por serem criticadas e por serem colocadas nesse lugar pejorativo e colocadas nesse lugar errado, né? De que são desobedientes porque não fazem o que o outro quer, de que são desobedientes porque querem fazer o que elas querem, né? Então, quantas vezes a gente vê isso acontecendo e a gente silencia, né? E a gente permite que as crianças estejam nesse lugar. E quantas vezes a gente reproduz isso também, né? Às vezes inconscientemente, sem querer, por já estar tão acostumado, né? Por já ter ouvido, na verdade, tanto as pessoas falarem, né? Isso com a gente, e aí a gente repete com as crianças, né? Então, acho que essa é uma reflexão assim, que eu queria trazer aqui hoje, que é essa questão da teimosia, né, e da desobediência. O que a gente espera das nossas crianças, né, quando a gente fala isso delas? Porque é muito interessante, assim, às vezes eu recebo mensagens que falam assim, Mari, eu quero aprender, né,
lidar com meu filho com respeito, mas o que eu faço para ele me obedecer, né? O que eu faço para o meu filho parar de ser teimoso, né? Então sempre a gente está nesse olhar de julgamento, sempre a gente está nesse olhar de colocar a criança no lugar do erro e de não olhar para aquilo que é nosso, assim. E o que é nosso nessa história, né? É a expectativa. Que expectativa eu tenho de que uma criança... por que eu tenho expectativa de que uma criança tem que ser obediente? Né? A gente já falou sobre a questão da obediência, né? A diferença da obediência e da cooperação em uma live alguns dias aí para trás, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente trazer essa questão, assim, da nossa expectativa com a obediência, né? Então, a gente espera que a criança faça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Eu não esqueço uma vez uma amiga que escreveu um texto e falou: não basta colocar o shampoo na beirada da janela do banheiro, né? Tem que fechar o shampoo do jeito que eu mando, do jeito que eu falo que tem que ser, né? Então, assim, quantas coisas a gente exige das nossas crianças que elas façam da maneira como a gente acha que tem que ser, né? E quando elas nos mostram um outro caminho, quando elas fazem as coisas diferente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sempre pensou que fosse, né? Seja uma coisa mais simples, seja uma ação, ou seja uma atitude maior, seja um enfrentamento, seja um sentimento, né? A gente se desorganiza, né? A gente perde a paciência, a gente acha que a criança está errada, né? Então eu acho que, assim, educar com respeito é um exercício constante de rever as nossas expectativas. Eu não esqueço uma vez, eu estava em Aracaju, estava fazendo um workshop de disciplina positiva e uma pessoa compartilhou, eu lembro de uma fala assim, que era muito difícil lidar com a filha, com a criança, né? Que era uma menina, no caso, porque ela era muito sensível e ela reagia às coisas de uma maneira muito diferente da mãe. Então essa mãe falava assim: olha, eu não consigo entender ela, porque assim, eu sou muito prática, então tudo que eu faço, tudo que eu sinto é muito prático, muito objetivo, e ela vai para esse lugar muito emocional, né? E isso me incomoda e tal. E aí, assim, esse incômodo da mãe é legítimo, não tô falando que a gente, né, não tô aqui no lugar de julgamento em relação ao que essa mãe sente, mas é só para dizer, assim, o quanto a gente cria expectativas sobre a personalidade e sobre o comportamento das nossas crianças muito baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências, né? Naquilo que a gente já viveu, naquilo que a gente é. E com isso a gente tira a oportunidade da criança de ser quem ela é, né? Então, assim, acho que uma pergunta para a gente se fazer diariamente no nosso relacionamento com os nossos filhos é: eu permito que o meu filho seja quem ele é, né? E quando ele é aquilo que eu nem sempre fico super feliz, né? E quando ele faz escolhas que são diferentes das escolhas que eu faria. Isso não quer dizer que a gente não vai pontuar, né, os nossos limites, os nossos valores, né, aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Não é desse lugar, né? Mas é porque é diferente, assim, uma coisa é a gente dizer da atitude, do comportamento, da escolha, né? Então, assim, essa escolha não é aceitável, esse comportamento não é aceitável, essa ação, né, não é aceitável na nossa casa, eu não gosto disso, né? Isso não tem a ver com os nossos valores. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que a criança é,
né? Quem ela é? Ela não é só o comportamento, ela é tudo, né? Assim, ela é o desenvolvimento dela, ela é a mente, a espiritualidade. Então, assim, tem tantas coisas, né? Então, a gente precisa olhar para isso, sabe? Para quanto a gente permite que a criança seja quem ela é, ou o quanto a gente reproduz sobre a criança aquilo que foi feito com a gente, e o quanto a gente cria uma expectativa de que a criança atenda às nossas necessidades, né? Então, quando a gente fala que a criança quer tudo na hora dela e quer tudo do jeito dela, será que a gente é diferente, né? Será que a gente também não faz isso com elas? Será que a gente também não quer tudo na hora que a gente quer, no nosso momento, né? Na nossa hora, do jeito que a gente quer, né? Então fica mais fácil pra gente fazer como a música lá da Dona Aranha, né? Chamar a insistência deles de teimosia e de desobediência, né? Ou a gente pode olhar isso por um lugar, né? Para um lugar de coragem, de enfrentamento, de persistência, né? De fé, assim, enfim, a gente poderia dar tantos outros nomes, né, para isso, assim, para essa ação da criança, e por que às vezes a gente escolhe dar, né, um rótulo negativo, né? O que vocês acham sobre isso? Qual que é a experiência de vocês? Como que vocês sentem que permitem que as crianças de vocês sejam quem elas são, né? Como que é isso para vocês? Me contem aí nos comentários, né? Se a gente pudesse, né, abolir essa história, né, de querer filhos obedientes, né, seria maravilhoso pra gente, porque eu acho que a gente deveria trocar isso, como eu já falei aqui em outra live, né, por filhos que são cooperativos, né, que cooperam, e por filhos que respeitam, né. Eu acho que é esse que deve ser o nosso foco, né, ensinar cooperação, ensinar respeito e não ensinar obediência, né. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Jana falou, se possível, gostaríamos de escolher para os nossos filhos profissão, parceiro, time de futebol, partido, a roupa, os gostos, as vontades. Exatamente, né, Jana? É a nossa necessidade de controle é tão grande, né, que a gente quer, porque quando, né, se o adulto faz todas essas escolhas aí que você mencionou, quem vai estar sendo essa criança, né? Ela vai estar sendo uma reprodução do adulto, né? Porque ela não vai estar sendo ela, né? Se ela faz só o que a gente quer, ela não vai estar sendo quem ela é, né? Ela vai estar sendo uma reprodução minha, uma reprodução das minhas feridas, das minhas mazelas, das minhas expectativas, né? Daquilo que eu não consegui construir para mim, e aí quero que ela construa, né? Nesse lugar. É um peso muito grande para as nossas crianças, né? E nossos adolescentes, enfim, carregar consigo esse peso, né? Essa responsabilidade de ter que suprir as nossas expectativas, de ter que suprir as nossas necessidades, né? Aí fica um lugar muito invertido, né? A Leila tá falando aqui, ó, a Dona Aranha subiu pela parede, ela é esforçada e muito persistente. Sobe, sobe, sobe até ficar contente. Muito bom. Eu tô adorando ver as versões aí diferentes. A Betânia falou, canto pra minha filha que a Dona Aranha é corajosa e muito persistente. Eu também, Betânia, é essa versão que eu uso. A André falou, tento sempre respeitar as vontades da minha filha, procuro entender e deixar que ela explique o que está pensando, o que está sentindo. É maravilhoso. E às vezes, né, Andréia, assim, é uma coisa da gente dar um tempo, sabe? Eu observo muito isso aqui com o Matias. Às vezes, assim, a gente né, fala assim, ah, vamos lavar as mãos para almoçar, por exemplo. E aí, na hora ele reclama, assim, ele não quer ir lavar as mãos. Se a gente entra nesse lugar de disputa, né?
Não, tô falando que agora é hora de lavar as mãos e tal. Vai ficando uma coisa muito desgastante. Então, nesse momento, a gente pode observar assim: bom, talvez ele ainda esteja querendo andar, sabe, dar uma volta na sala antes de ir para o banheiro. Então a gente tenta observar o que a criança ainda precisa para fazer aquilo que eu estou tentando conduzir e que é importante, né? Às vezes ela precisa, o que eu já percebi aqui, especificamente nesse momento, por exemplo, é que para ele é muito importante que esteja eu e o pai e ele brincando antes de ir para a refeição. Então, não adianta eu sair da cozinha e já falar com ele, vamos lavar as mãos que o almoço está pronto, sabe? Preciso criar esse tempo e esse espaço para a gente estar junto, para a gente brincar um pouquinho juntos e aí depois iniciar esse ritual, sabe? E a gente vai fazendo esse trabalho de observação da criança, né? E tentando entender o que ela precisa, né? Saindo desse lugar de que só eu preciso. Então, só eu preciso que você lave a mão e que a gente vá almoçar porque eu tenho que almoçar, porque eu tenho que dar aula, porque eu tenho outras tarefas, né? Então, esse é o convite que eu sinto diariamente, assim, né? Convite de respirar e olhar, não sou só eu que preciso, né? E nem sempre aquilo que eu acredito que ele precisa é o que ele realmente precisa, né? Eu preciso, na verdade, observar ele muito para entender o que ele precisa. Veja se faz sentido para vocês, né? A Pri falou, minha filha tem 2 anos e 8 meses, conversamos com ela para cooperar, mas ela fala que não. Insiste em continuar fazendo o que não está certo, como se enfrentasse a gente, não estou sabendo lidar. A primeira coisa, Pri, eu acho que a gente sair desse lugar, assim, claro, validar os nossos sentimentos. Eu entendo que é frustrante e que a gente às vezes sente que a criança está fazendo aquilo para nos enfrentar, mas a gente sair desse lugar de crença de que a criança faz algo para nos enfrentar abre um espaço enorme nessa relação, um espaço de conexão mesmo, sabe? Então, assim, não olha para isso como um enfrentamento, olha para isso assim, por que ela fala que não? Por que ela insiste em fazer aquilo que você está dizendo que não está certo? O que ainda é difícil para ela? É o tempo? É o momento? É a tarefa? É a forma como a gente fala? Né? Será que ela está tendo o sentimento dela validado? A gente poderia oferecer escolhas. Vai para esse lugar de sair da cena, sabe? E observar. Então, um dia eu escrevi um texto sobre isso, assim. E não que isso nos dê respostas, sabe, o tempo inteiro, assim, que a gente tenha ali um manual. Não é isso, né? Mas é algo que eu gosto muito de fazer. Assim, quando eu tô com algum desafio aqui, eu tento me imaginar entrando pela porta aqui, né? Entrando pela porta, chegando e vendo aquela cena. Não sei, né? Talvez pela minha formação, por eu ser terapeuta ocupacional e eu já ter atendido muitas famílias e já ter trabalhado, inclusive, com atendimento domiciliar quando eu atendia clinicamente, muitas vezes eu fazia isso, né? Eu ia para aquela casa e observava a família, observava a criança. Então eu tento fazer isso porque às vezes a gente fica nesse lugar de julgamento e quando a gente vai para o lugar de observador, a gente sai do lugar de julgamento, a gente fica só na observação, sabe? E só observar facilita muito os nossos processos com a criança. O lugar de julgamento, ele traz com a gente as nossas crenças, as nossas dores, sabe? E aí dificulta o processo, porque a gente começa a entrar na defesa, né? E a gente começa a sentir culpa e a gente começa a culpar a criança também. Então, tenta buscar fazer esse exercício de observação. Se imagina, né, entrando na sua casa, olha para a sua família, olha para esses momentos e pensa, se eu estivesse aqui observando,
né? Se eu viesse aqui conhecer essa família, saber um pouco mais deles, o que eu ia ver de fora, né? Porque a gente sabe, quando a gente está de fora, a gente vê coisas que quem está dentro não vê. E a gente não precisa só ser um profissional para fazer isso. Não estou dizendo que a gente não vai precisar da ajuda dos profissionais, não, né? Pode ser que muitas vezes a gente precise. Eu mesma sempre conto com vários profissionais, várias pessoas que eu confio, amigas, mães, terapeutas, muitas pessoas que eu confio para compartilhar os meus desafios, porque eu sinto que, né, essa visão de fora realmente ajuda muito. Mas eu acho que a gente também precisa construir esse exercício em nós, né? A Mari falou, também não vejo obediência como uma coisa positiva, mas sim entendimento dentro do tempo delas. E também tem essa coisa assim da obediência, né? Das crianças entenderem as necessidades, os limites, os processos, mas de um lugar que parta de dentro delas, que seja de dentro para fora, né? Porque se é só de fora para dentro, ou se é sempre de fora para dentro, então se sou eu que sempre rejo essa condução, né? A criança não aprende a fazer isso sozinha, né? Então eu vou fazer porque se eu não fizer, minha mãe, meu pai vão fazer isso comigo, né? Então ela está condicionada à ação do outro e não aquilo que é importante, né? O que a gente chama de autorresponsabilidade. Então, outra palavra pela qual a gente pode trocar a obediência é autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade ela vem de dentro, né? De dentro para fora. Então eu faço porque eu entendo que é importante, eu faço porque eu me coloco como protagonista daquela ação, eu faço porque eu sei que eu sou capaz de influenciar na minha vida, né? Agora, seguindo também a resposta para Pri ali, né? É um exercício de muita repetição, porque às vezes não é uma, duas, três vezes que a gente vai fazer o processo de tentar trazer a criança para a cooperação e que isso vai dar certo e que isso vai acontecer. Né? A criança estava vivendo no modelo, a gente estava vivendo no modelo também, e aí para a gente, né, sair desse lugar, é importante que a gente realmente assim dê tempo, né? Dê tempo para a criança assimilar e que a gente também tenha tempo para assimilar, né? A Furtado Lu falou que tem muitas situações que falamos com a criança por ser perigoso, mas que parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Como lidar? Muitas vezes falamos por ser perigoso e poder machucar. Bom, nessas horas a gente precisa, como tudo, assim, ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? O nosso grande exercício de educar com respeito é ser firme e ser gentil ao mesmo tempo. Quando alguma coisa que envolve, né, algum risco, assim, a gente precisa dizer para a criança, olha, estou cuidando de você, estou te protegendo, né? Vou te tirar daqui, eu vou tirar esse objeto da sua mão. Então, às vezes eu falo com a tia, eu vou te tirar daqui, tá bom? Licença. E aí, né, no caminho eu vou explicando. Eu sei que é muito frustrante para você, eu sei que você fica chateado, eu sei que você não gosta, né? E tá tudo bem, a gente vai lidar com isso, vou te ajudar a se sentir melhor, mas, né, com isso aqui você não vai poder brincar, isso aqui é de adulto, isso aqui pode te machucar, então é importante a gente comunicar. Agora, o que normalmente acontece, sabe, Lu, é que a gente quer tirar, né, a gente quer proteger a criança, a gente quer cuidar da criança, a gente quer falar que é perigoso e a gente quer até fazer isso com respeito, mas a gente não quer que a criança se frustre, a gente não quer que ela chore depois, que ela esperneie, né, que ela faça uma birra, a gente quer que ela simplesmente aceite e quase que ela fale com a gente assim, obrigada mamãe, né, por estar me protegendo. Então, mais uma vez, a história da expectativa, né, a gente tem que olhar e pensar, qual que é a minha expectativa diante disso, né? Se eu tô falando com a criança
e tô quebrando uma expectativa dela, que era continuar mexendo naquilo, que era continuar brincando naquele lugar, naturalmente ela vai ficar frustrada e eu vou ter que lidar com isso. Então, a mesma disponibilidade que eu tenho ali para, né, para colocar o limite, eu tenho que ter também para acolher a frustração, né? Então, isso é muito interessante isso, assim. Eu vou até repetir, porque acho que é bom para todos nós, né? A mesma disponibilidade que eu tenho para colocar o limite, eu preciso ter para acolher, né? Para acolher a frustração, para acolher a raiva, para acolher a chateação, né? A tristeza. Então é importante ter essa disponibilidade para as duas coisas, né? Senão a gente tem disponibilidade só para colocar o limite, né? A Fran tá falando, cada vez mais a partir de seus ensinamentos tenho percebido minhas cobranças serem descumpridas por mim mesmo e conseguido aos poucos com essa reflexão maravilhosa de olhar para mim e mudar para melhor. Ai, que lindo, Fran, muito obrigada. Fico muito feliz com seu feedback, né? Muito feliz de saber que o que eu compartilho aqui tá fazendo tanta diferença assim para sua vida, viu? Obrigada por compartilhar mesmo. A Priscila falou, meu filho bate e grita quando se frustra e quando eu não faço o que ele quer. Pri, a gente tem uma das lives, agora eu não tô lembrando exatamente qual dia, mas eu falei sobre a raiva. Peraí, não foi ontem, foi antes de ontem. Eu ainda vou colocar ela no YouTube, mas eu falei exatamente sobre isso, sobre a raiva, né? Sobre o momento em que a criança reage com isso, mas assim, basicamente, falando de uma maneira bem reduzida, assim, para não fugir muito do tema de hoje, é a gente validar os sentimentos da criança, como eu estava falando agora mesmo, né? Entender que é natural a criança se frustrar e pontuar, né? Assim, o que não é aceitável, o que não é legal, mas ajudar também a criança a expor e a colocar essa raiva de uma maneira respeitosa, né? Então não adianta eu só falar não gosto que me bate, não é aceitável me bater, né? Mas também não oferecer uma outra opção para a criança. Você pode bater nessa almofada, você pode bater nesse João bobo, você pode correr pela casa, né? Não adianta, porque a necessidade da criança é colocar a raiva para fora, a necessidade dela é colocar aquela energia para fora. Então, se eu só falo que não pode pela forma como ela está fazendo, eu não estou ajudando ela a expor aquela necessidade e nem aprender a lidar com essa emoção de uma maneira respeitosa, né? Então, mais ou menos o processo, de uma maneira bem resumida, é esse, né? Mas depois você procura essa live, tô tentando colocar nome em todas as lives, estamos subindo elas para o YouTube também, para poder facilitar aí essa busca, né? E vocês poderem assistir depois que passa o dia aqui, né? Andréia respondeu, sim, já percebi isso também, às vezes podemos esperar um pouquinho mais e a criança vem muito mais cooperativa e aberta. A Tati falou, mas essa versão é muito fruto da nossa cultura, né? Porque a letra em inglês não fala nada dela ser teimosa. Ah, pelo contrário, em inglês dá a ideia da Dona Aranha ser persistente. Ô Tati, você acredita? Eu tava pensando nisso outro dia, porque às vezes eu gosto de cantar a versão em português e em inglês, assim, em seguida. E aí eu me dei conta de que, né, na versão em inglês, para ali, né, não continua. É exatamente o que você falou, só fala né, dela ser persistente e pronto, né, na música da Dona Aranha. E eu concordo com você, eu acho que vem muito da nossa cultura, assim, do nosso olhar para as crianças, né, do olhar de que a criança, aquelas coisas que a gente já ouviu, né, criança não é gente, criança tem que silenciar, né? Criança tem que ser silenciada, né? Criança tem que ser controlada, criança manipula. Por isso por isso que essas lives, elas chamam um novo olhar para as nossas crianças, sabe, gente? Porque assim, se a gente não tivesse acesso
a estratégia nenhuma, a ferramenta nenhuma. O que a gente tinha que focar, sabe? E mudar o nosso olhar. Porque quando a gente mantém o nosso olhar negativo para a criança, não existe ferramenta, não existe estratégia que vai me ajudar no meu relacionamento com a criança, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar, é mudar o nosso olhar, é acreditar na criança, no potencial dela, nas capacidades dela, no entendimento dela, na amorosidade dela, no afeto dela, acreditar que ela tá com a gente, que ela não é nossa inimiga, acreditar que a criança nos escolheu e que ela veio para a nossa vida para nos apoiar no processo de evolução humana, né? Que ela tá na nossa família para nos ajudar a crescer e a gente ajudar ela a crescer também. Porque no dia que a gente mudar esse olhar, sabe, a gente vai melhorar muito da nossa relação com a criança. Porque a gente sai desse lugar de ataque. Ah, a criança está fazendo isso para me atacar, a criança está fazendo isso para me testar, a criança faz isso para me irritar, acho que ela está me manipulando, acho que ela já aprendeu a me manipular, acho que já aprendeu a me testar, sabe? Enquanto a gente fica nesse lugar, a gente perde muita conexão com as nossas crianças, né? Então, assim, não adianta eu querer uma ferramenta e achar que eu vou aplicar aquela ferramenta e que vai dar certo, mas quando não der certo eu vou falar, não deu certo porque essa criança me manipula. Ou assim, só dá certo com a criança do vizinho, porque a minha criança, ela não funciona com essas coisas, não. Ela pede, né? Ela precisa de controle. Então, esse é um lugar muito equivocado, é um olhar muito equivocado, né? Para as nossas crianças. E aí acaba tendo todos esses impactos que a gente está falando aqui, né? A Moraes falou, e quando o bebê ainda não entende, quando tem tipo 1 ano e 4, você não pode fazer o que ele quer no momento e ela chora. Entende, viu? Entende tudo. E aí eu posso falar assim de carteirinha, porque o meu aqui tem 1 ano e 2, e não só por isso, né, pela experiência com ele, mas porque há anos eu estudo o desenvolvimento da criança e a linguagem. Inclusive, recentemente, se não foi essa semana, foi semana passada, às vezes a gente esquece os dias, né, gente, que o tempo tá passando de um jeito tão doido com tudo isso que a gente tá vivendo, que às vezes, assim, eu nem sei, a gente fica sem saber que dia que é hoje, né? Mas há poucos dias eu coloquei um texto aqui no meu feed sobre essa história do entender, né? Da linguagem da criança. Então vale muito a pena ler, porque a gente tem essa ideia equivocada de que a criança não entende, e a criança entende tudo. Não é porque a criança não fala que ela não entende, porque a primeira linguagem que a gente desenvolve é uma linguagem que a gente chama de linguagem receptiva, que é a capacidade da gente absorver as informações que vêm de fora e entender. A criança pode até não entender coisas, ela pode até não entender significados complexos, mas ela entende que você está explicando para ela, ela entende que você está acolhendo, ela entende palavras isoladas daquele contexto, né? Então, acreditar que a criança entende também faz muita diferença. E a criança chora não é porque ela não entende, ela chora porque ela ficou frustrada. Então, assim, o meu filho, eu tenho certeza absoluta que ele entende tudo que eu falo com ele, mas ele chora da mesma maneira, né? Então, quando eu não faço aquilo que ele quer no momento que ele quer, porque não é possível, ou porque eu não acho que é bom para ele naquele momento, eu não acho que é respeitoso com ele naquele momento, ele chora, né? E aí eu vou ter que lidar com isso, mas não é porque ele não entende, percebe? É porque ele se frustra, e é natural que ele se frustra. Olha só, basta a gente olhar pra gente. Nesse momento, a gente entende que a gente não pode sair de casa, a gente entende que a gente precisa se cuidar e cuidar das outras pessoas, mas isso não tira a nossa frustração.
A gente se sente frustrado de não poder sair, a gente se sente frustrado de não poder estar com as outras pessoas e tantas outras frustrações desse momento, mas não é porque a gente não entende, é porque a frustração é uma coisa normal, né? Só que, mais uma vez, a gente espera que as crianças aceitem as coisas sem se manifestar, né? Sem trazer aquilo que elas sentem, né? Então, é um exercício para a gente aprender a colocar limites e sustentar o desconforto da manifestação da criança. Acho que amanhã a gente pode aprofundar mais nesse tema, falar, né, sobre essa necessidade de manifestação da criança, que eu acho que vai ser muito bom pra gente explorar também esse assunto, né? Porque as crianças precisam se manifestar, né? A Margarida falou: quando ouço você, Mari, entendo o que você fala, mas na hora de praticar acabo não conseguindo. Tento pedir ajuda, não ser autoritária, mas aí vem a resposta imediata. Não. Margarida, eu entendo muito o que você está falando, assim, porque eu acho que se a gente for pensar, né, às vezes a gente está há anos vivendo um padrão. Então é muito difícil mesmo mudar esse padrão, né? Então, assim, é maravilhoso que você esteja aberta, que você esteja disponível para mudar, que você tente mudar, que você esteja aqui escutando, né? Mas respeite o seu próprio tempo, né? Respeite o seu caminho e assim faz uma coisa de cada vez, sabe? Eu adoro falar assim que é um dia de cada vez. Então um dia você experimenta praticar aquilo que você já sente que está mais confiante para praticar, aquilo que você já se sente mais segura. No outro dia você tenta praticar outra coisa e assim vai, né? Não exija de você mudar da noite para o dia, porque isso é muito desafiador. O mais importante para as crianças é saber que a gente está disponível para mudar, sabe? Que a gente percebe os nossos erros, que a gente percebe as nossas limitações e que a gente está disponível para mudar. É isso que faz diferença para elas. Não é a gente fazer essa mudança assim tão rápida, né? Porque é mesmo desafiador. Então se acolha aí nesse processo, viu? A Michelle falou que: Mari, meu filho tem 3 anos e 5 meses, estou tentando disciplina positiva, mas quando fala a mesma coisa várias vezes, perco a paciência. Me ajuda? Então, aí, Michelle, o exercício é olhar para você, assim, por que você perde a paciência, né? Por que falar várias vezes a mesma coisa é difícil para você? Não tô dizendo que não é difícil, tá? Às vezes para mim também é, mas tô dizendo que o exercício é a gente fazer esse movimento, assim, né? De se perguntar por que isso me dói, por que isso é difícil para mim, o que eu acesso com isso, e até de olhar para esse recurso, né? Será que o recurso é só falar várias vezes a mesma coisa? Ou se é o jeito como a gente fala, a estratégia que a gente usa, né? Para falar. Então, às vezes a gente também fica batendo na mesma tecla, no mesmo padrão, né? É como você falou, a gente está tentando aplicar uma coisa nova, mas será que tem alguma estratégia, alguma ferramenta de comunicação que eu possa usar, né, que seja mais assertivo, que seja mais efetivo tanto para mim quanto para a criança, né? Então acho que o processo é por aí. Carol falou: ei, Carol, Mari, nessa idade a criança não tem controle de impulso. Carol, por isso ela continua fazendo, porque ela não consegue parar. Perfeito, Carol. E esse é um processo, né? A criança ela vai aprendendo aos poucos. E isso que a gente fala assim da criança nos testar, a gente não, né? Que assim que as pessoas falam da criança testar as coisas, né? É falta desse olhar, assim, porque quando a gente entende, né, além das coisas que eu falei, isso que você está trazendo também, que é super importante, da criança não ter esse controle, né, esse impulso de controle, é porque ela também está testando e está experimentando ela mesma, a ação dela, o mundo, né, entendendo como é que a coisa funciona. Então, realmente, né,
é um processo, né? Que ela precisa mesmo de tempo para absorver e para fazer diferente, né? Pessoal, agora que, agora que eu vi que você continuou aqui, Carol, sua necessidade de descobrir o mundo é maior, o controle de impulso é característico da maturidade. Perfeito, né? Estamos alinhados aqui, fiz o comentário sem ver o seu de baixo e é por aí mesmo, né? Obrigada pela contribuição, Carol. A Jana deu uma contribuição aqui para Priscila, né? De algumas sugestões. A Lud falou, você é ótima, todas as vezes que te ouço, aprendo muitas coisas, inclusive sobre mim mesmo. Que bom, fico muito, muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, Lud. Obrigada pela confiança. Pessoal, então, por hoje, acho que já fizemos um bom caminho aqui de reflexões, né? Fiquei aqui mais um tempinho também pra gente poder conversar, porque senti falta da nossa conversa ontem, assim, né? Com mais tempo, foi rapidinho, né? O tempo que eu fiquei. E não, amanhã é sábado. Então amanhã não tem essa live, né? Um novo olhar para as nossas crianças, que acontece sempre de segunda a sexta, às 10h15, aqui no Instagram. Mas domingo, Dia das Mães, vai ter uma live muito especial que eu vou fazer com a Ana Castro, que já foi minha aluna no Educar com Respeito, que trabalha com sono de uma visão muito respeitosa, com um olhar integrativo sobre o sono, com base no apego, na segurança. A Ana, assim, já me ajudou muito com várias questões aqui, já aprendi muito sobre o sono, sobre cuidados com o sono com ela, já me ajudou muito com o Matias. E a gente vai fazer uma live aqui no domingo, 8h30 da noite. A gente vai fazer um pouquinho mais cedo, que a Ana mora nos Estados Unidos. Então, para equilibrar aí o fuso horário, a gente vai falar sobre sono desse lugar de respeito, de cuidado com a criança, e pilares de uma rotina positiva, tá? Então vai ser bem legal. Espero vocês aqui pra gente poder conversar sobre esse assunto. E falando em Dia das Mães, não posso deixar de compartilhar com vocês, né, que logo na segunda-feira, assim que passar o Dia das Mães, tem o meu presente para as mães, o meu presente para vocês, que é algumas vagas, né, do meu curso Educar com Respeito com 70% de desconto, viu? Então a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento desafiador, muitas pessoas precisando de apoio, né, de ter acesso a esse conteúdo de uma maneira mais viável, compatível com o momento que a gente está vivendo. Então eu decidi, né, colocar esse descontão assim para facilitar mesmo e para oferecer, né, o meu conteúdo como apoio para as pessoas. Na segunda-feira eu vou abrir essas vagas para quem tem interesse, para quem, né, às vezes já quis fazer o curso, mas às vezes não tinha condição, às vezes não era o momento, né? Aproveita, precisa se cadastrar no link que está na minha bio, tá? Para receber o e-mail com o link de desconto. Então, sai daqui da live, vai lá no meu perfil, né? Vai ter em azulzinho um link lá, e aí você clica, se cadastra, porque aí vai chegar no seu e-mail na segunda-feira o link com desconto para você adquirir o meu curso com 70% de desconto, viu? Eu espero que realmente ajude e colabore com muitas pessoas aí que estão precisando desse conteúdo, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, boa noite, viu? Até então domingo, espero vocês aí nessa live sobre o sono aqui no meu perfil, tá? Um beijão!